Olá, minha gente, boa noite. Agora é pra valer. São exatamente 18 horas e 59 minutos. Um acenozinho para Link Silva. Muito obrigado pela presença. Peço a todos vocês que estão entrando que apertem o like aí, que apertem o coraçãozinho e mandem aviõezinhos convidando outras pessoas para esta live importantíssima. Muito obrigado pela presença. O grande professor Ederval já está conosco aqui. A gente vai pedindo para as pessoas que estão entrando que, primeiramente, muito obrigado, mas que apertem o like, apertem o coração e mandem para os seus amigos, para os seus seguidores, este aviãozinho que fica no cantinho direito aí do Instagram de vocês. Ao fazerem isso, vocês estão convidando as pessoas para virem para cá, para assistirem a esta live comemorativa, a esta live fundamental em comemoração à Revolução Pernambucana de 1817. É muito importante a presença de todo mundo aqui, mas é mais importante ainda o engajamento, tá? Convidem, apertem aí o coraçãozinho, mandem aviões, tragam as pessoas, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar com o professor Ederval Trajano sobre um dos momentos mais importantes da história deste país, da história do Brasil, que foi a Revolução Pernambucana de 1817. Eu vou mandar aqui um convite para o professor Ederval, vou mandar o meu aviãozinho para ele, vou trazê-lo aqui para a sala e eu peço a vocês, né, que continuem apertando o coração, curtindo, mandando um recado aí para o Instagram, que esta live é muito importante. Isso aumenta a visibilidade, amplia a visibilidade. Ao mesmo tempo, vocês mandem aviões aí, trazendo pessoas, convidando pessoas para entrarem aqui ao vivo conosco, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Tá fantástica a participação, maravilhosa. Gilton Freire, Ceci, muito obrigado. Josivaldo, forte abraço, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, meu querido. Um abraço para Tamandaré, um abraço para todo mundo aí. Um forte abraço para todos vocês. Apertem o coração e mandem aviõezinhos. Tragam as pessoas, convidem as pessoas para este momento histórico. Esta é uma live super importante. Vera Lúcia de Escada, Hemerson, um forte abraço para todos vocês. Um grande abraço para todos vocês. Minha gente, sábado vai fazer agora 204 anos, sábado, dia 6, da Revolução Pernambucana de 1817. Nós estamos antecipando esta comemoração. Nós estamos comemorando antecipadamente um dos momentos mais importantes da história do Brasil. E vocês vão entender por quê quando o professor Ederval chegar aqui. Herém, doutor Fernando Pessoa de Melo, muito obrigado pela presença. Que papá presente. Aquele abraço. Que papá, cidade maravilhosa. Passo sempre por aí. Dandara Barros, prazer grande estar com vocês. Convidem as pessoas, apertem o coração, chamem mais gente, porque nós temos no final da live, ó, muitos livros para sortear. Nós temos canetas, nós temos marcadores. Deixa eu fazer um aceno aqui para a Larissa também. Muito obrigado, minha gente, pela presença de vocês. Está fantástico aqui. Eu só peço a vocês que continuem apertando o like, apertando o coração e chamando as pessoas. Eu vou mandar mais um convite para o Ederval. Vou mandar um convite para ele, um aviãozinho para ele e trazê-lo aqui para a nossa live fundamental sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Ele está online, tá? Eu mandei para ele agora um convite, mandei um aviãozinho. Vocês podem fazer a mesma coisa para os convidados de vocês, para os seguidores de vocês. Sandrelli, muito obrigado. Emiliana, muito obrigado. Eduarda Torres, hoje pode ser o seu dia. Raíssa Santos, muito obrigado pela presença. Herém, doutor Fernando Pessoa de Melo, que papá, que honra, que privilégio, que privilégio. Gente, eu estou mandando o convite para o Ederval, mas ele, no privado dele, mas ele ainda não visualizou. Parabéns, muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu ver se é ele aqui, que está pedindo para entrar. É ele, agora sim, o grande Ederval vai entrar do hino de Pernambuco em ritmo de maracatu. Uma obra-prima, uma obra-prima. Uma obra-prima.
meu querido Ederval, grande professor Ederval Trajano, em sua homenagem, em homenagem a Pernambuco, em homenagem aos nossos seguidores de hoje, em homenagem aos 204 anos da Revolução Pernambucana, até a gestora Cida Albuquerque está aqui presente, aqui, ó, da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho de Escada. Eu fiz questão de vestir a bandeira. Eu tô com a bandeira do nosso estado, cara. Pernambuco é um país, meu irmão. Pernambuco é um país. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes. Quero dizer para vocês que esse é um projeto que vem desde o ano passado. Está completando agora em março exatamente um ano. Já são 3 temporadas de lives. E a cada final de live a gente distribui cultura. A gente distribui literatura. A gente sorteia literalmente livros. No final da live nós temos muita coisa boa para sortear com vocês. Jorge Amado, o apanhador no campo de centeio, Milan Kundera, a gente tem Pedro Bandeira, nós temos História do Egito, nós temos muita coisa boa, incluindo o clássico A Noiva da Revolução, escrita pelo grande Paulo Santos de Oliveira. Este livro tá aí, ó, este livro gerou o filme A Revolução Esquecida, que está disponível no YouTube. Eu quero agradecer, primeiramente, ao professor Ederval e, segundo, ao grande escritor Luiz Antônio Marinho, por ter me doado este livro e vários outros livros, inclusive retratando o período holandês do Brasil. Eu vou pegar este livro sábado, se Deus quiser, na casa dele. Então, meus queridos, deixa eu baixar aqui o volume. Agora chegou a hora de passar a palavra para o grande mestre, o grande amigo, queridíssimo Ederval. Meu irmão, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Mas antes ainda de passar a palavra para você, eu quero fazer um último pedido a todo mundo. A todo mundo. Apertem o like, porque quando a gente aperta o coração, a gente manda um recadinho aí para o Instagram dizendo que cultura, conhecimento, história são fundamentais. E aproveitem também, mandem um aviãozinho que está aí do lado direito, ó, para os seus seguidores, trazendo mais gente para esta live histórica, esta live fundamental. É um prazer estar aqui, frente a frente com o grande mestre Ederval, a quem eu tenho como uma pessoa, né, muito especial e agora com muita admiração, porque além de professor, o cara é cineasta. O cara é cineasta. Ederval, saudações iniciais, meu querido. Boa noite a todos. Boa noite a você, meu amigo Luiz. Eu estou agradecendo aí a oportunidade de estar no canal Mania de History, para que nós possamos resgatar um pouco dessa história que foi esquecida. A Revolução Pernambucana foi a única revolução do período colonial que saiu da etapa de conspiração e se tornou uma realidade. E por 75 dias, Pernambuco foi um país. Por 75 dias, o Pernambuco teve bandeira, teve Constituição, teve Exército, teve Marinha, teve até embaixador nos Estados Unidos, que foi o Cruz Cabugá. Então, é uma história muito bonita que jamais poderia ser esquecida. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Eu desse lado, você do outro, e tentando fazer com que as pessoas resgatem, né, no cenário nacional, essa importante revolução que ocorreu no Brasil no período colonial. Verdade. Meu querido Ederval, quando você fala em história esquecida, eu me atrevo a dizer que esse esquecimento foi programado, foi arquitetado, foi planejado, porque de todas as insurreições libertárias do Brasil, esta foi a maior, mais importante do que a Inconfidência Mineira. Frei Caneca, Padre Roma, vem na frente de Tiradentes. Meu querido, eu gostaria que você iniciasse essa sua explanação, essa sua exposição, falando um pouco sobre o contexto, sobre os primeiros passos, quais as motivações que deram origem a esta grande revolução, a Revolução Pernambucana de 1817, que no dia 6, no próximo sábado, comemora 204 anos, e eu faço questão de registrar com muita honra aqui os estudantes também da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho, do município de Escada, Pernambuco. Ederval, cara, e aí? É verdade, Luiz.
a gente fazendo um comparativo, não é? Em relação às 3 insurreições que tivemos no Brasil, que tinham um caráter separatista, né? Queria separar o Brasil de Portugal. Se a gente for analisar, a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, só aconteceu uma morte. Apenas o Tiradentes, ele foi enforcado e foi esquartejado. Se a gente for para a Conjuração Baiana, de 1798, a gente vai ver que apenas 4 revolucionários foram enforcados e também foram esquartejados, para servir de exemplo. Não é? Então, a gente teve o Luiz Gonzaga, teve o Lucas Dantas, o João de Deus e o Manuel Faustino, que foram enforcados e esquartejados pela Conjuração Baiana. E aí, quando a gente entra na Revolução Pernambucana, a gente, só na última batalha, a gente teve uma perca de homens de cerca de quase 1.600, de aproximadamente 1.600 pessoas que deram as suas vidas, né, para poder a gente ter um sonho de liberdade, um sonho de um ideal libertário em nosso Estado. Né? Só foram 75 dias, mas serviu de exemplo. E o que você falou é uma realidade. Quando essa insurreição aconteceu, quando essa conjuração pernambucana aconteceu, a coroa portuguesa, ela teve todo o interesse de fazer com que essa história ficasse esquecida, fosse para debaixo do tapete, para que a gente não pudesse ter outros locais que viessem a se insurgir, né, contra a coroa portuguesa. Então, é um movimento que foi o único no Brasil que saiu do caráter conspiratório. Você vê tanto a Inconfidência Mineira, não é? Ela foi descoberta, o Joaquim Silvério entregou os colegas, e aí foram presos e o Tiradentes pagou a conta. Na Conjuração Baiana também, ela não foi efetivamente realizada. Né? E apenas na Revolução Pernambucana que nós conseguimos expulsar o governador Caetano Pinto e formar a Primeira República Brasileira no dia 6 de março de 1817. Rapaz, é uma história muito bonita. Agora, eu acho que o que todo mundo quer saber, as pessoas que estão aí do outro lado, tem muita gente atenta ouvindo você com certeza, é o seguinte: por que é que Pernambuco sempre foi este caldeirão revolucionário? Neste caso, especificamente da Revolução de 1817, o que é que motivou esse movimento revolucionário que marcou em definitivo a história do nosso país? Como causas do movimento revolucionário de 1817, se a gente partir para as questões ideológicas, a gente percebe que Pernambuco era um caldeirão cultural. Não é? Pernambuco era uma província que tinha aproximadamente 40 mil habitantes, e o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, tinha em torno de 60 mil habitantes. Então você vê a importância que tinha Pernambuco, não é, nesse contexto nacional. A gente também já tinha umas rebeliões que ocorreram aqui, né, como a insurreição pernambucana, quando nós expulsamos os holandeses. A gente também depois teve a Guerra dos Mascates, né, entre os senhores de engenho e os comerciantes portugueses. A gente também teve, sem sombra de dúvida, já no início do século XIX, em 1801, a insurreição de Suassuna, a conspiração de Suassuna, né? Tudo isso, né, mostra como Pernambuco sempre teve um sangue extremamente revolucionário. Né? Os pernambucanos sempre honraram, né, o nome de ser o Leão do Norte, né? Então, o Leão do Nordeste, na verdade. Né? Então, eu fico pensando que hoje a gente precisa novamente reaprender a história do Brasil, a gente colocar à tona a Revolução Pernambucana, para que hoje os nossos estudantes consigam entender que no passado nós fizemos a diferença. Nós viramos um país e precisamos continuar com essa ideia revolucionária para que a gente possa mudar a nossa sociedade e a gente construir uma sociedade cada vez mais justa. Derval, uma coisa que me deixa curioso, cara, como é que essas ideias entraram aqui? Como é que essas ideias chegaram? Através de quem? Onde é que essas pessoas se reuniam? Porque tinha essa revolução também é chamada de Revolução dos Padres. Então tinha gente importante da igreja envolvida. Tinha gente do setor agrário, proprietário de terra. Tinha gente do comércio, não é? Mas as ideias, alguns historiadores falam que essas ideias foram
importadas, foram trazidas da Revolução Francesa, ou dos ideais libertários, ou do liberalismo inglês também. Mas assim, é impressionante, cara, como a literatura, como o livro, como o conhecimento pode promover profundas transformações na sociedade, não é, Derval? Sem dúvida. Toda revolução, ela sempre precisa ter uns intelectuais para poder iniciarem um processo ideológico da revolução. Então, em Pernambuco, como também aconteceu na Inconfidência Mineira, como também aconteceu na conspiração de Suassuna, a gente tinha aqui uma presença muito forte, tanto da maçonaria como também eclesiástica. Então, a gente tem o Areópago de Itambé, né, que foi importantíssimo para poder difundir as ideias libertárias que ocorriam na Europa no século XIX e no século XVIII e XIX. E também a gente tinha em Olinda, né, o seminário de Olinda. Né? Então, o seminário de Olinda também foi um local importantíssimo, porque lá, né, os ideais europeus estavam justamente ali, né, florescendo entre os padres, entre os vigários, e, consequentemente, fazendo com que outros comerciantes e outras pessoas da elite da época tivessem direito a essa informação. Então, a partir desses ideais da Revolução Francesa, é que a Revolução Pernambucana começa a se desenhar. Não é? Além disso, a gente também teve... Não, Frei Caneca estudou em Olinda, né? Estudou sim. Além disso, a gente também tem as questões econômicas, né? A gente não pode esquecer que praticamente toda revolução, ela sempre encontra um espaço num processo quando se tem uma crise econômica estabelecida. Então, em 1816, a gente teve uma grande crise, né, em virtude da seca, que a Pernambuco vivia praticamente da produção de açúcar e da produção do algodão. Então, a gente teve, por causa da seca, uma diminuição muito grande nessa produção, tanto de açúcar como também de algodão. E isso fez com que as pessoas se tornassem, tivessem uma certa dificuldade financeira. E aí é justamente onde vai entrar as questões de crescer a vontade de libertação, a vontade de você romper o sistema que na época existia. Muito bom. Ideais libertários, crise econômica, intelectuais, comerciantes, padres. Bom, qual era o tamanho de Pernambuco nessa época? Pernambuco, além de economicamente muito forte, territorialmente tinha uma importância muito grande, era muito maior do que é hoje, não é? Na verdade, o território de Pernambuco era esse atual, mas hoje a região onde se encontra o estado do Alagoas, porque Alagoas era pertencente a Pernambuco, ela foi doada e também levou o nome de província para poder beneficiar alguns fazendeiros que aderiram, né, à luta a favor da coroa portuguesa para acabar com a Revolução Pernambucana e também uma boa parte da Bahia, né? Então, o tamanho territorial pernambucano era muito grande, né? Nosso estado era muito maior do que essa configuração atual. Caramba. Ederval, uma coisa que nos chama a atenção é que essa revolução, a pernambucana de 1817, ela foi a única que aconteceu com o Dom João presente no Brasil. Quer dizer, o Império Português estava aqui. O rei de Portugal estava aqui. Foi um grau de rebeldia enorme, cara, extraordinário. Agora, veja bem, a família real sai de Portugal, fugindo de Napoleão, vem para o Brasil. Esse é um contexto mais externo, né? E cria-se lá no Rio de Janeiro uma série de gastos. Eu gostaria que você comentasse isso. Rapaz, que injustiça é essa? Meu? Uma sobrecarga de impostos enorme. Rapaz, eu li que até a iluminação pública do Rio de Janeiro, à época, era paga por nós, pernambucanos, e outras províncias, outras capitanias. Rapaz. É porque quando a família real chegou no Rio de Janeiro, ela trouxe uma comitiva de cerca de 20 mil pessoas. Então, para poder arcar com esse luxo, tanto dos súditos como também com a realeza, né, Dom João VI teve que criar vários impostos. E entre esses impostos, foi criado esse imposto para que nós, pernambucanos, pagássemos
para que o Rio de Janeiro pudesse ter energia. Ou energia não, no caso luz, a partir de Luz. dinheiro, de ouro. Entendeu? Não era Então, energia elétrica como é hoje. Perfeito. então, tudo isso, né, esse aumento de impostos, ele também acaba sendo um percussor para que houvesse esse descontentamento com a coroa portuguesa e, consequentemente, né, viesse a culminar com a Revolução Pernambucana. Ederval, olha, uma coisa que eu acho que muita gente quer saber, não sei se você lembra aí, são nomes de personalidades, de pessoas daqui do estado, de fora. Tem um nome que me chama muita atenção, Ederval, não sei se você tem alguma informação sobre ela. É uma mulher chamada Bárbara, eu acho que é esse o nome, me corrija, por favor. Bárbara Alencar, me corrija se eu estiver errado. Essa relação da família Alencar com Pernambuco, olha, Ceará, meu amigo. Na verdade, assim, a minha ideia inicial era a gente agora, a gente viu as causas, a gente vê em si o movimento, né? Para depois a gente falar de Bárbara Alencar, não é, que ela é uma espécie de tataravó, não é, do deputado Tadeu Alencar, não é? Uma tataravó de Tadeu Alencar, que é deputado federal aqui em Pernambuco. E dentro desses problemas que estavam acontecendo, econômicos, a questão intelectual, a gente vem no dia 6 de março de 1817. O governador descobre também, existem os delatores, que vão entregar que haverá uma insurreição em Pernambuco. E aí o Caetano Pinto resolve prender, não é, aqueles que estavam tentando insurgir contra o governo português. E aí, nessa prisão, quando ele reúne os militares e começa a fazer o aprisionamento dos militares, ele vai dar a voz de prisão para o José de Barros Lima, que era o famoso Leão Coroado. Não é? Leão Coroado porque ele tinha uma careca assim, que formava como se fosse uma coroa, e ele cuidava muito bem desses cabelos que ficavam do lado aqui, ó. E aí por isso que deram o nome dele de Leão Coroado, até porque ele também era muito bravo, né? E ele não aceitou a prisão do brigadeiro português, o Manuel Barbosa, e aí ele vai matar esse brigadeiro, tá? Com a espada, dando início à Revolução Pernambucana. O governador foge para o Forte do Brum para tentar se proteger, e aí ele consegue perceber que os insurgentes eram maior, a quantidade de insurgentes era muito maior do que a quantidade de soldados que existiam aqui em Pernambuco, e aí ele foge para o Rio de Janeiro, e aí a gente tem o início do processo da Revolução Pernambucana. Aí, interessante, Luiz, que depois desse fato, eles criam um governo provisório, a bandeira, que é a bandeira de Pernambuco, com um detalhe. Essa bandeira que eu estou mostrando a vocês aqui, que está aqui ó, na minha parede, que eu fiz questão de colocar, era a mesma bandeira da época. A diferença é que a nossa bandeira atual, ela só tem uma estrela lá em cima. E a outra tinha 3 estrelas, que era para simbolizar os estados que estavam aderindo também ao movimento revolucionário de 1817. Além disso, da bandeira, a gente teve uma Constituição... No caso Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Mas na época, Paraíba e Rio Grande do Norte era uma província só. Por isso que eram 3 estrelas. Era o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba, que era apenas uma província, e a província de Pernambuco. Então a nossa bandeira só tinha 3 estrelas que simbolizavam as 3 províncias que aderiram. A única diferença é que essa bandeira foi mantida e hoje ela só tem uma estrela porque que representa a Federação Pernambucana, no caso, o nosso estado. Não é? Além disso, a gente teve um exército, que foi criado na época. A gente teve uma Constituição com viés republicano. A gente teve um embaixador, que é o Cruz Cabugar, que foi representar o Brasil. Ederval, você falou em viés republicano, por favor, defina para os jovens que estão escutando aí o que seria uma república, que vem do latim res publica. É muito importante. Depois você continua com o seu raciocínio. Vá. Certo. A república, ele é um sistema de governo, porque hoje existem vários tipos de república, né? Tem a república presidencialista, hoje tem também a república parlamentarista, mas a república em si é um sistema de governo do qual se obedece a além de uma república federativa, os estados ficam
automaticamente filiados ao governo central, existe também uma Constituição do qual ela deve ser seguida por todos os entes federativos, não é? E isso seria uma república, e essa república ela seguia os ideais da Revolução Francesa, que seriam os ideais de igualdade, de liberdade e de fraternidade. E esses ideais foram trazidos para cá. Só tem uma coisa assim que, na minha opinião, deixou um pouco a desejar, foi a questão de que, mesmo inserido uma república, inicialmente os ideais dos fazendeiros, da elite que vivia em Pernambuco naquela época, não permitiu que houvesse a abolição da escravidão. Que seria, de certa forma, não é algo que parece andar do lado contrário ao que se pregava. Não é? Olha, como é que você instala uma república com a ideia de liberdade e você mantém a escravidão? Inclusive, o Cruz Cabugar, ele não aceitava esse tipo de situação que ocorria durante esse período republicano pernambucano. Não é? Como nós estamos trabalhando as ideias de liberdade, de igualdade, não é? De fraternidade, e você não vai abolir a escravidão. É justamente onde entra a ideia da questão financeira, né? Como um precursor importante para, infelizmente, às vezes não ser atendida à vontade popular. Né? Então, nesse caso daí, Ederval, eu acho que para que esse movimento revolucionário tivesse o apoio dos proprietários rurais, não se tocava essa questão da escravidão, porque os escravos eram, né, a mão e a roda dos engenhos de cana-de-açúcar. Né? Seria muito difícil, né, os senhores de engenho manterem os seus ganhos sem que houvesse a mão de obra escrava. Então, se pregava a ideia da liberdade, da igualdade, da fraternidade, mas houve um erro aí, né, de administração, no sentido de que a abolição ela não foi automaticamente abolida, né? Não houve abolição da escravidão aqui. Houve também a liberdade de imprensa, né? Houve a liberdade de credo, ou seja, cada um poderia expressar a sua religião, né? E era muito comum, né? Principalmente os povos afrodescendentes, eles tinham um certo... Eles não podiam se apresentar em público. Né? Então, durante a República, não tinha nenhum problema. Eles ficavam lá, tocando seus maracatus, fazendo suas festas, não eram incomodados pelo governo, porque, nesse sentido, sim, a questão da igualdade prevaleceu. Os impostos que Dom João fez foi abolido também. Não é? Uma outra coisa, né? A questão dos 3 poderes. Né? Foi criado o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Houve também um aumento no soldo dos militares, né, para que os soldados pudessem receber um salário mais digno, mas a criação da Marinha, né, e a criação também do nosso Exército. Então, realmente, a diferença na história do Brasil. Nós tivemos uma república, né, que efetivamente entrou aqui. É verdade. Para mim, sempre foi um país. É uma pena que hoje a gente não continua com aquele espírito revolucionário de antigamente. Seria muito bom que isso voltasse. Ederval, fica à vontade, transcorra aí com o seu raciocínio. Não, tudo bem, tranquilo. Não, tranquilo, sem problema. Uma pessoa ligando para mim sem saber que eu estou numa live. Eu estou recusando a ligação. Todas as vezes que trava um pouquinho, é isso. Eu peço desculpas a vocês, mas assim, meu querido, continue com o seu raciocínio. As pessoas que estão aí, ó, estão adorando. Né? Gente de Carumbi, gente de Quipapá, de Escada, Cabo, Jaboatão, muita gente curtindo. Inclusive tem até parlamentar, tem até vereador aí. Tem gente ligando para mim lá de Escada e eu estou recusando a ligação e está interrompendo a live. É para avisar lá o pessoal, pede para avisar lá o pessoal que eu estou aqui ao vivo pelo Instagram. Ederval, continua, meu querido, por gentileza. E depois dessas decisões do governo provisório, né, Cruz Cabugar foi enviado
para os Estados Unidos, para poder conseguir armas, munição. Nosso embaixador, nosso embaixador. O nosso embaixador, né, o grande mulato, o Cruz Cabugá. E também conseguir apoio, né, tanto dos Estados Unidos, como também de alguns dissidentes, né, do período de Napoleão Bonaparte, né. Então, ele foi também tentar conseguir alguns aliados de Napoleão que estavam morando nos Estados Unidos. Né? Infelizmente, quando ele conseguiu, e ele levou uma quantia muito boa, né? Naquela época, $800 mil. Em 2007, quando foi feito o cálculo do valor que ele tinha levado, isso hoje custaria em torno de $12 milhões. Então, ele levou $12 milhões para comprar arma, para comprar munição, para conseguir pessoas que pudessem garantir que Pernambuco continuasse livre, continuasse como uma nação independente e republicana. Mas aí vem a questão da coroa portuguesa, né? A coroa portuguesa, Dom João VI, não iria permitir que uma província se rebelasse, principalmente quando ele estava aqui morando no Brasil, né? Então, quando chegou no início do mês de maio, cerca de mais de 8 mil homens da coroa portuguesa cercava todo o território do estado de Pernambuco para poder fazer com que essa insurreição chegasse ao fim. Então, uma das principais batalhas foram travadas hoje, onde é Ipojuca. Os nossos soldados, infelizmente, perderam a batalha, tiveram que recuar para o Recife. Ele fechou os portos do Recife, não é? Isso é uma estratégia militar, não é? Para que não se chegasse alimentos, para que não se chegasse mantimentos, munição, água. Então, ia deixar o povo isolado e, consequentemente, ia chegar um momento que o pessoal não ia ter o que se alimentar e ia ficar mais propício a se render. E quando chegou no dia 19 de maio de 1817, a tropa portuguesa chegou aqui com cerca de 4 mil homens. 4 mil homens. Inclusive, teve gente que veio em marcha da Bahia para cá. Isso. E o governador baiano se antecipou e já, né, saiu em socorro da coroa, né? O Conde dos Arcos, né, ele mandou toda a sua tropa da Bahia, né, para Pernambuco, para poder acabar, né, acabar com o movimento, né, porque era uma determinação pessoal de Dom João VI. Né? E aí esses 4 mil homens que cercaram o Recife, né, os nossos soldados, eles também não eram soldados profissionais, a gente tinha uma pouca quantidade, a gente não tinha arma suficiente, a gente não tinha munição também suficiente, e aí a gente foi facilmente vencido, né, pelo exército da coroa portuguesa, que era bem mais aparelhado e tinha armas muito mais potentes do que a nossa. E, infelizmente, a nossa república veio à tona no dia 20 de maio de 1817. Uma questão interessante, sabe, que às vezes eu fico me perguntando, é que 19 de maio, que foi o dia da batalha final, é o dia da emancipação política de Quipapá. Coincidência, né? E o dia 19 de maio também é o Dia Mundial da Amamentação. E aí eu me casei com Michele, eu que defendo, sou um grande defensor da Revolução Pernambucana, que teve a última batalha no dia 19 de maio, me juntei com a maior doadora de leite, que também tem o Dia Mundial da Amamentação, dia 19 de maio, e a gente vem morar numa cidade onde o aniversário de emancipação política da cidade também é 19 de maio. É muita coincidência isso. Não é? Eu acredito que é bem interessante essa coincidência. Mas continuando, né? Depois que houve a rendição, no dia 20 de maio, aí é onde a gente vai falar de números de mortos, né? 14 líderes da nossa revolução acabaram sendo ou enforcados e esquartejados, ou foram fuzilados, né? Porque as armas, na época, eram chamadas de arcabuz. Aí falam que eles foram arcabuzados, ou seja, foram mortos pela arma arcabuz. Né? Dentre eles, tem algumas coisas, tem alguns fatos interessantes. Né? O Domingos José Martins, que é um dos principais líderes da Revolução, que é justamente, a gente depois vai falar da noiva da Revolução, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da produção de cinema na sala de aula, né? Do filme que a gente produziu, como é que a gente faz para poder produzir um filme. Então, é o Domingos José Martins, né? Que
ele vai formar um par romântico com a Maria Teodora da Costa, que era uma portuguesa rica que veio ao Brasil, e acabaram se apaixonando. E durante esse processo revolucionário, eles viveram esse romance. É uma pena que o Domingos José Martins, ele foi, no final... Só um detalhe importante para as mulheres que estão aí. A Teodora era da elite, mulher. Naquela época, as mulheres, né, não tinham muito espaço nas rodas, nas conversas, mas ela era uma mulher intelectualizada, né? É importante registrar isso. Isso. Assim, eu também separei algumas curiosidades a respeito desse movimento, né, que, infelizmente, por uma questão provavelmente voltada de logística, de armas, de treinamento, né, era muito difícil a gente vencer uma coroa portuguesa, principalmente quando a gente tem um rei morando no país, né, e uma província vai e se rebela. Né? Então, algumas coisas que eu achei bastante interessantes. Então, primeiro, a questão do romance, né, do Domingos José Martins com a Maria Teodora. O segundo também, né, que a Bárbara Alencar, que foi uma... A gente está se aproximando agora do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E eu acho que se tem uma mulher que a gente precisa homenagear, é a Bárbara Alencar, né, que foi uma mulher guerreira, de ideais também iluministas, né, sempre lutando pela República, pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade. E segundo Ana Reis, a primeira presa política do Brasil. É verdade, né? Bárbara Alencar. Ela é a primeira presa política do Brasil, né? Então, uma mulher dessa, a história dela precisa ser contada. As pessoas precisam saber, né, de quem foi Bárbara Alencar, né? Inclusive a avó, né, do José de Alencar, né, do grande escritor, né? Do José de Alencar. Uma outra coisa interessante também é que o Padre Roma, né, que foi um dos líderes também da Revolução, assim que ocorreu a Revolução, o Padre Roma foi para a Bahia, né, o José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, né, o famoso Padre Roma, porque ele queria que lá as pessoas se unissem ao movimento de Pernambuco. E aí, o Marcos de Noronha e Brito, né, o famoso Conde dos Arcos, assassinou ele. Né, ele foi fuzilado. Uma outra coisa interessante também é a questão do nosso primeiro embaixador, né, brasileiro, né, nosso primeiro diplomata. Né? Então, o Antônio Gonçalves da Cruz, o famoso Cruz Cabugá, em maio, logo depois do período, ele foi para a Filadélfia, desembarcou lá, em busca justamente daquilo que a gente já comentou. E aí, a curiosidade é porque ele foi o primeiro diplomata brasileiro no exterior. Né? E isso se deve à Revolução Pernambucana. Né? E que, infelizmente, a gente precisa contar para os nossos estudantes, a gente precisa falar para que eles não esqueçam de que Pernambuco já foi um país. Né? Ainda, só para finalizar esse termo... Por isso que é nação. Por isso que muita gente chama Nação Pernambuco. Né? Isso é verdade. Em 2007, no dia 6 de março, foi declarada a data magna, né? Aqui pelo então governador Eduardo Campos. Em 2009, por ocasião do bicentenário da Revolução, se aprovou um projeto para que todo primeiro domingo de março se comemorasse, né, a data magna. E só agora, em 2017, né, com o atual governador Paulo Câmara, e também no bicentenário da Revolução Pernambucana, o dia 6 de março virou um feriado civil no nosso estado. Né? Então, todo 6 de março, nós temos o feriado para que o povo pernambucano tenha conhecimento do que foi a Revolução Pernambucana. Então, sábado, a gente está comemorando 204 da nossa Revolução, né? E a gente precisa divulgar isso para que o Brasil inteiro consiga entender, né, a importância da Revolução. Até porque quando a gente vai fazer uma revolução, a gente precisa fazer a revolução primeiro em si mesmo. Não é? Então, eu acredito que ao estudar os ideais revolucionários, ao estudar a crise, ao estudar todos os mecanismos que acabaram contribuindo para que houvesse o processo revolucionário, a gente também está fazendo uma revolução dentro de si.
E essa revolução é importante para que a gente possa juntos construir, não é, uma sociedade mais justa e igualitária, não é, dentro dos ideais revolucionários franceses, dentro dos ideais de liberdade, de igualdade e também de fraternidade. Querido Derval, eu quero contar uma coisa aqui para os nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro, mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que estão conosco aqui. Tem gente de Calumbi, de Quipapá, de Escada. A minha gestora já passou várias vezes aqui batendo palmas. Gente de Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho. Olha, muito obrigado mesmo. Só que são 19 horas e 40 minutos e ainda dá tempo chamar mais gente para a live. É só chegar aqui nesse aviãozinho aqui, ó, e mandar convite para as pessoas, continuar apertando o coração, porque quando a gente aperta o coração, a gente está dizendo para o Instagram, para o algoritmo do Instagram, que cultura, que história, que literatura, que conhecimento precisa ter espaço, precisa ter relevância, precisa ter notoriedade. Darcy Pinheiro, muito obrigado pela presença. A todos vocês aí, muito obrigado. Mas a curiosidade que eu quero contar é a seguinte, cara. A minha cidade, Escada, tem um pintor famoso chamado Cícero Dias, que você com certeza conhece. E lá na Casa da Cultura, em Recife, tem um painel enorme contando a história de Frei Caneca desde a sua infância. Eu acho que é um painel de mais de 2 metros, não é? Deste grande padre libertário, não é? Idealista, defensor da liberdade de imprensa. Essa obra pintada pelo pernambucano, pelo escadense Cícero Dias, que também, por coincidência, está enterrado em Paris. Compadre de Pablo Picasso, está enterrado em Paris, terra dos ideais da Revolução, obviamente, né? Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que estiveram aqui. E eu digo mais, Aderval, não sei se você vai concordar. Esses ideais continuam entre nós. Quem acha que está adormecido, que foi superado, que está esquecido, está enganado. E é justamente por isso que a gente está fazendo essa live e precisa fazer outras, ressaltando, destacando essa história de Pernambuco, essa riqueza, essa grande contribuição que a gente deu ao Brasil. Tem muita gente que tem medo de noticiar, de aprofundar essa história, Derval, para que esses ideais não contaminem, para que esses ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade não venham à tona de novo. Muita gente tem medo disso. Não sei se você concorda. Concordo, sim. Na verdade, a Tezuka Yamazaki, né, ela produziu um docudrama, né, sobre a Revolução Pernambucana, e o título, né, do docudrama é 1817, a Revolução Esquecida. Então, a coroa portuguesa sabia que precisava fazer com que as pessoas esquecessem. Tanto é de que praticamente todos os documentos que falavam sobre a Revolução foram queimados, foram destruídos, né, para que as novas gerações não tomassem conhecimento do que verdadeiramente aconteceu aqui no Brasil durante esse período da nossa República. Então, permitir que a memória da Revolução Pernambucana ficasse na história brasileira era correr um risco de que novas revoluções pudessem acontecer. Então, colocaram a Revolução embaixo do tapete, né? Fizeram de tudo para poder esquecer. E nós, né, depois desses 204 anos da Revolução, precisamos tornar à tona isso, para que o Brasil inteiro possa descobrir. Uma das coisas que eu fico muito triste é que a Inconfidência Mineira, ela só tira dentes. A gente tem um feriado nacional, que é o dia 21 de abril, e a nossa Revolução Pernambucana, onde mais de 1.600 pernambucanos com ideais libertários foram assassinados, foram mortos, ela sequer era contada nos livros de história do Brasil. Não é? Recentemente é que começaram a colocar um pouquinho da Revolução Pernambucana e nosso Estado, né, é o único Estado que respeita, não é, o feriado de 6 de março, não é, que foi a única república do Brasil colonial. Então, essa história ela precisa ser revista.
O Brasil precisa conhecer a Revolução Pernambucana, os ideais revolucionários de nós, dos nossos ancestrais. Não é? Então, eu fico muito triste, né, em que, infelizmente, a gente não tenha essa memória, né, no território brasileiro. Eu poderia até pedir para que talvez algum parlamentar brasileiro, algum deputado federal, pudesse sugerir, eu não sei se isso já ocorreu recentemente, eu não sei, que houvesse que sugerisse na Câmara dos Deputados ou no Senado que o feriado de 6 de março fosse um feriado nacional, né? De tamanha importância que essa revolução teve para o nosso país, né? Então, isso me deixaria muito mais orgulhoso, né? Apesar que eu só não sou mais orgulhoso porque o espaço de Pernambuco é muito pequeno hoje, porque nós perdemos muito espaço por ser revolucionário. É verdade. Ô, Ederval, eu fico imaginando se o Brasil hoje, século XXI, tivesse a nossa coragem, né, de 1817, né, e fizéssemos uma grande manifestação nacional contra os altos preços do gás, da gasolina, né? Pagamos impostos altíssimos, a classe média paga uma carga tributária altíssima, inclusive a gente, nós que somos professores. Você já imaginou se esses ideais entram na alma, ressurgem, né, na cabeça do povo, e o povo começa a se levantar de novo em defesa de uma nova liberdade, levantando os mesmos ideais. Inclusive tem uma professora aqui, professora de francês, liberdade, igualdade, fraternidade, mas acima de tudo, igualdade, respeito às diferenças e igualdade. Não podemos jamais deixar, né, esses ideais, essa bandeira de luta, que é uma bandeira de luta universal, ser esquecida. Meu querido, só uma curiosidade. É verdade, eu não sei se você tem alguma informação a respeito disso. É verdade que um grupo de pernambucanos sonhou, imaginou resgatar Napoleão Bonaparte na ilha de Elba para trazê-lo para a nossa revolução? Rapaz, que história é essa, cara? Surgiu sim. Isso tem base, né? Porque como Napoleão, ele era um grande estrategista militar, e como também ele tinha essa visão dessa liberdade, né, esses ideais revolucionários, então se cogitou de tentar resgatá-lo, como também pegar homens de Napoleão nos Estados Unidos para poder reforçar, já que o nosso exército era um exército que era bastante deficitário do ponto de vista de instrução militar. Então era importante que tivéssemos oficiais das Forças Armadas de Napoleão para que pudessem treinar os nossos soldados, para que nós pudéssemos, né, ter uma instrução militar mais apropriada e, consequentemente, a gente poderia ter uma resistência maior. Né? Mas, infelizmente, isso ficou apenas no campo ideológico. Né? Isso não foi colocado em prática. Mas é verdade, sim, isso aconteceu durante esse período revolucionário. Então, imagina, cara, né? Muitos... A nossa revolução é uma revolução fantástica. Fantástica. Você vê, a gente precisou muito tempo para que se pudesse fazer um filme, um docudrama, para poder tentar mostrar para as pessoas. Eu, em 2017, nos 200 anos da Revolução, fiz um curta-metragem, não é? Para poder fazer uma homenagem aos 200 anos da Revolução. E esse... Eu vou pedir licença a você, Tranquilo. Porque veja só, eu vou pedir licença a você. Você vai ter a palavra para falar sobre esse trabalho seu que é fantástico. Inclusive, antes de lhe conhecer, você já era notícia no Diário de Pernambuco. Antes dele conhecer, eu já tinha lido algo sobre o seu trabalho na imprensa pernambucana. Foi no Diário ou foi no JC? Mas, Ederval, veja só. Olha, eu quero dizer para as pessoas que estão aí nos escutando que no final da live eu vou sortear livros. Eu faço isso todas as lives, todas as quartas-feiras. No final da live, além do livro, vai um marcador de texto, um separador de página aqui, ó, para você não perder onde é que você está lendo, e uma caneta com um adesivozinho Mania de History. E só tem coisa boa. Esse daqui
é o Estação Carandiru, de Drauzio Varela. Este daqui é Cacau, do grande Jorge Amado. O Apanhador no Campo de Centeio, um clássico, um clássico. Outro de Jorge Amado sobre Castro Alves, ABC de Castro Alves. Olha, tem muita coisa boa. E Dostoiévski estaria fazendo agora 200 anos. Tem livro dele aqui também. O grande Dostoiévski. Eu só quero alertar para uma coisa. Infelizmente, Ederval, eu não tenho pernas, eu não tenho condições. Se alguém de Calumbi for sorteado, eu não tenho como levar um livro aí. E não tenho recursos para mandar pelos correios. Calumbi, Quipapá, etc e tal. Eu consigo fazer isso entre Escada, Cabo, Jaboatão, Recife. Eu consigo fazer isso. A minha logística me garante. Então, eu gostaria, meu querido, que caso, porventura, eu sorteie algum livro aqui, que, por exemplo, caia alguém, eu vou escrever o nome, eu vou abrir a caixinha, vejam só, aqui do lado tem uma caixinha com interrogação, você vai deixar o seu nome para poder concorrer a esses livros, o seu nome, escola, turma e cidade, aqui, nessa caixinha que tem uma interrogação. Nome, escola, turma e cidade. Ederval, eu ficaria tão feliz, cara. Eu sei que você tem muitos livros aí na sua casa. Eu queria que os professores de Calumbi, os professores de Quipapá começassem a doar livros. Olha, tem um projeto lindo, cara, que é de abandonar livros em bancos. Bancos de praça. Você finge que esqueceu um livro de poesia, alguém vai lá, pega, esquece também, o outro vem, lê, esquece e tal. Eu soube que em Paris, no metrô, as pessoas leem, os livros ficam assim, não é? Disponíveis, as pessoas leem e recolocam lá. Então, a gente tem que tornar a leitura, Ederval, um vício, contaminar as pessoas com esse vício extraordinário, esse germe, o germe da cultura, que é o germe da liberdade. Porque Frei Caneca, todos esses nomes que você citou aí, desses intelectuais, desses revolucionários, eles não teriam liderado essa grande revolução aqui em Pernambuco e no Brasil, se não tivessem lido, se não tivessem tido contato com os ideais da Revolução Francesa através dos livros, da literatura, especialmente através dos seminários que formavam padres aqui. Então, e que formam até hoje. Então, meu querido, enquanto você fala do seu trabalho, professora de Olinda aí, Sandra Gouveia, muito obrigado. Você vai falando do seu trabalho de cineasta, de documentarista, e eu vou abrir essa caixinha aqui para poder ir anotando o nome dos meus queridos alunos num papelzinho. Pode ser? Pode ser, tranquilo, tranquilo, sem nenhum problema. Então, fica à vontade agora. Na verdade, eu gosto muito de fazer a live interagindo com você. Mas aí, como eu sei que você está sozinho para poder fazer todo o trabalho, você não tem como fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo. É verdade? É verdade, é verdade. Então me mostra aí. Inclusive, divulgue não só o seu documentário, que eu tive a honra de assistir, mas também os outros filmes que estão disponíveis gratuitamente aí para todo mundo assistir. É verdade. Continuando, né, pessoal? Eu sempre pensei de como a nossa sociedade mudou e nós precisamos acompanhar, né, essa mudança, né, da sociedade. Então, eu fiquei pensando, né, de como nós poderíamos interagir com os estudantes de uma forma que a gente pudesse transformar nossas aulas em algo bastante interessante, em algo que a gente pudesse incentivá-los para que eles pudessem se sentirem cada vez mais felizes, né? E pensando, eu falei, olha, por que a gente não criar, né, uma metodologia que a gente pudesse unir o áudio e o visual. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar, né, e veja também como é que é importante a questão do professor estar sempre se reciclando. Eu comecei a pensar e comecei a imaginar isso, porque eu comecei a ter acesso a uma pós-graduação em mídias, em mídias. Né? Então, a partir daí, eu comecei a entender de que a mídia poderia ser utilizada para essa nova sociedade que surgiu e em que um telefone celular ele é utilizado muitas vezes na escola de uma forma de que talvez não seja interessante para o aprendizado. Muito estudante utiliza mais o celular para poder estar nas redes sociais.
Olha, uma Então, pergunta de Mônica, desculpa te interromper, uma pergunta de Mônica da UFPE. Qual a sua opinião sobre o filme A Revolução Esquecida? boa noite, Mônica. É sempre um prazer a gente estar interagindo com vocês, tá certo? Olha, esse docudrama, né? Porque na verdade ele não é um filme, né? A Tezuka Yamazaki, quando foi acionada pelo Ministério da Saúde, ou o Ministério da Educação, para poder fazer o filme sobre a Revolução Pernambucana, ela teve uma proposta de fazer um documentário dramático sobre a nossa Revolução. Então, a Tezuka Yamazaki teve um orçamento bastante interessante, e aí ela pôde fazer um filme chamando alguns artistas globais para poderem participar, né, do seu docudrama. Olha, ele é muito bem interessante, eu acho que qualquer manifestação que faça com que nós, pernambucanos, tenhamos acesso à Revolução Pernambucana e os nossos estudantes também tenham acesso, isso é de extrema importância. Então, eu achei muito bom a forma com que ela criou o roteiro do filme, né, como ela dirigiu, com a participação popular. Eu até participei do filme com ela, né? Ela me convidou para participar do filme. Ela assistiu o meu curta-metragem, né? E aí, eu digo a você, se quiser assistir o meu curta-metragem, é só entrar no meu canal no YouTube, que é Ederval Trajano. E lá vai estar o meu curta-metragem, que é 1817, Amor, Revolução e Liberdade, né? Então, para mim, ele foi idealizado, como também o meu, no livro do grande escritor Paulo Santos Oliveira, meu amigo, não é? Eu não sei se ele está assistindo a live, mas é uma pessoa que, nesse período das comemorações de 200 anos, eu conheci e pude trocar algumas ideias. Levei ele para fazer palestra na escola que eu estava, na escola Olinto Vito, lá na Várzea, e ele aceitou o meu convite sem nenhum problema, nos prestigiou com a sua palestra, reuniu aquele grupozinho que eu tinha escolhido para poder produzir o filme, porque é o seguinte, quando eu comecei a pensar que a gente poderia fazer uma diferença na sala de aula, introduzindo a produção do cinema para os alunos, eu comecei a pensar de que era uma forma de estimular o aluno à leitura. Então, o pré-requisito número 1 para poder participar do meu filme era que o aluno lesse o livro. Então, se ele lesse o livro, ele poderia participar. Se ele não lesse o livro, ele não participaria. Como é que eu teria certeza que ele leu o livro? Porque eu fazia perguntas sobre o livro para ele. Olha, o que aconteceu com tal personagem? Olha, como é que foi isso? Então, ao perguntá-lo, se ele não lesse o livro, eu saberia que ele não leu e eu dava uma outra oportunidade a ele. Eu digo, olha, você vai realmente ler o livro ou não? Porque se você não for ler o livro, então você não vai querer participar do filme. E aí já é uma forma da gente fazer com que o estudante possa ter acesso à leitura. Uma outra coisa é que, quando a gente vai fazer um filme, eu geralmente pego os estudantes que gostam de fazer roteiro e eu dou um macro roteiro para ele. Eu falo para ele assim, olha, porque eu entendi que um filme, para que ele possa prender, não é, o telespectador, ele tem que ter uma história, tá? Não é, um roteiro e uma história que prenda, e ele tem que ter um romance. Então eu encontrei esse romance, encontrei essa história, justamente na Noiva da Revolução. E aí nós fomos gravar. Olha, eu sou muito sincero, não vou falar para vocês que é fácil gravar um filme. É muito difícil, até porque, primeiro, a gente já tem dificuldades em relação à logística. Não é? Eu gravei esse filme com aparelhos celulares. A gente tem dificuldade porque a gente não tem áudio. Então, a gente tem um outro problema. A gente, quando vai gravar uma cena externa, a gente precisa gravar aquela cena lá, aí passa uma moto, aí passa um carro, alguém grita, faz um barulho, e aí tem o vento, quando a gente vai gravar assim no local que tem uma intensidade maior de vento. Então a gente tem outro trabalho, a gente precisa voltar, gravar o áudio, né? Os atores fazem uma dublagem deles mesmos, assistindo o áudio eles gravam de novo, e na hora de editar, aí a gente vai, tira aquele áudio original e faz coloca o áudio que a gente gravou no estúdio para poder a gente poder ter uma captação melhor e um áudio mais audível para as pessoas que vão assistir o filme. As dificuldades são imensas. Eu lembro
de que nesse filme a gente fez em um tempo recorde. A gente demorou em torno de 20 dias para poder fazer esse filme. O roteiro era ótimo. Foi até uma aluna lá do segundo ano, a Isabela, né, uma aluna extremamente competente, que fez o roteiro praticamente sozinha. Né? Ela é uma menina super inteligente, adora esse tipo de leitura e tal. Mas o problema era a gente seguir aquele roteiro, porque a gente tinha que gravar em vários lugares, a gente tinha dificuldade de logística, ônibus para levar o aluno, né, a questão de refeição, enfim, todos os problemas que todo mundo sabe que existem, né, na nossa educação. Mas a gente persistiu, a gente continuou, porque o objetivo era a gente gravar. Eu queria sempre fazer um trabalho melhor, sempre fazer um trabalho em que as pessoas pudessem entender que é possível fazer, né, com todas as dificuldades, mas aí a gente conseguiu. E eu tenho certeza absoluta que todos os nossos estudantes que participaram do filme foi um aprendizado vitalício. Esse aprendizado, a Revolução Pernambucana, para eles vão levar para o caixão. Eles nunca mais vão esquecer, né, de todos os fatos, né, que aconteceram durante o período da Revolução Pernambucana. E quem sabe esses ideais revolucionários não estão acesos nesses garotos que participaram do filme. Então eu acho que o cinema ele é a nova arma do século XXI para que a gente possa fazer uma verdadeira revolução na educação brasileira. É isso aí, cara. E os recursos hoje são mais, digamos assim, mais disponíveis, né? São menos artesanais. Não sei se você concorda. Porque assim, na verdade, se você tem um equipamento profissional, por exemplo, se eu tenho uma câmera profissional, se eu tenho um sistema de áudio profissional, aquilo vai me dar uma qualidade na hora de gravar muito boa. Entendeu? Então, quando a gente não tem esses equipamentos, então a gente acaba pecando em alguns aspectos, né? Na edição, na própria imagem, né? Esse filme, no começo, quando eu começo esse filme, o 1817, Revolução, Amor, Liberdade e Revolução, com cenas da chegada de Maria Teodora de Portugal ao Recife. Então a gente vai gravar lá no Cabo de Santo Agostinho. Lá onde tem, ali em Suape. A gente gravou a cena lá em Suape. Naquelas ruínas do forte lá, em Suape. Lá em Nazaré. Lá em Nazaré. Em Nazaré, meu irmão? Isso. Aí quando a gente chega lá... Eu moro perto aqui. Aí quando a gente chega lá, você sabe que lá, durante a semana, não tem estrutura de nada, né? Então você não tem água, você não tem lanche para os meninos. E às vezes, quando você está fazendo cenas, e essas cenas são com estudantes que muitas vezes não têm nenhum conhecimento com teatro, não tem conhecimento artístico, não tem improvisação, não tem costume, né, com a arte de cinema, a gente acaba tendo que gravar mais vezes, né? Acaba sendo um processo mais demorado. E aí a gente passou quase o dia todo lá para poder gravar as cenas que estão no início do filme. Né? O pai e a mãe da Teodora chegando. Inclusive, se você observar no filme, eu pedi até para que os meninos pudessem ter um sotaque português. Eu falei para eles que eles ficassem assistindo alguns filmes em português para que eles pudessem pegar um pouco do sotaque de Portugal. E aí legal, eles conseguiram fazer isso, tá entendendo? Então eles têm talento, né? A gente precisa explorar esses talentos dos estudantes. Então eu acredito que é uma coisa que se pode fazer. É uma coisa que dá muito certo. É uma coisa que tem um retorno imensurável. Né? E além de que você está plantando sementes, né, de ideais revolucionários em cada estudante que participa. Né? Porque ele começa a entender melhor como é que é todo o processo, né, de uma revolução, ou até mesmo como todo um processo de você produzir cinema. Né? Porque quando a gente está do lado de cá, quando a gente é plateia, né, a gente acha que é fácil, né? A gente ficar atrás, a gente ficar na frente de uma câmera, gravar, mas ali é todo um processo que tem que ser feito para que se pudesse chegar àqueles poucos minutos que acaba chegando para quem está assistindo o nosso trabalho. É verdade, cara, é verdade. Olha, Ederval, a gente chegou a exatamente
Deixa eu confirmar aqui. 20 horas e 3 minutos. Já temos bastante nomes aqui dentro dessa canequinha aqui, ó. Essa canequinha Mania de History. Que em breve eu vou colocar à venda também essa caneca aqui, com meus parceiros aqui, para gerar receita, para gerar mais brindes para os estudantes. É importante lembrar que tudo que a gente faz é com apoio. A gente vende essas camisas. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, essas camisas aqui, hoje, por exemplo, eu vendi 2. Então, a gente pega essas camisas e reverte em canetas, reverte em marcadores de página, a gente reverte em canecas. Tá aqui, ó. Tá vendo? Mania de History. Então, são todos apoios. Inclusive, eu tenho que agradecer aqui, o Dr. Raul não está aqui, mas Dr. Raul Manhães de Castro, professor emérito da Universidade Federal, são nossos apoiadores. O filho dele, Dr. Francisco Machado Manhães de Castro, médico que trabalha lá no interior da Bahia, no município de Barra. O IPEAS Saúde, que é uma clínica, um consultório popular aí no município de Escada. Girtour, que é uma empresa de turismo, um grande amigo meu, professor, que também me apoiou comprando camisa, doando caneca e tudo. A Open Redur, que é uma plataforma educacional da Universidade Federal, não é? Muito interessante, que os prefeitos precisam conhecer. O pessoal só quer trabalhar com Google Meet. Open Redur, plataforma educacional, inclusive tem site, é um trabalho extraordinário, né, lá da Universidade Federal de Pernambuco. E agradecer aos membros da APC, que é a Academia Pernambucana de Ciências. Graças aos membros da APC, na pessoa de Dr. Aleixo, é que eu consigo esses livros aqui. Todos esses livros aqui eu consigo, tá bom? Então, meus queridos, eu vou agora, Ederval, chamar alguns nomes. Eu só queria, não sei se dá para você, eu vou fazer um apelo a você, cara. Se eu chamar algum nome aí de algum jovem de Quipapá, de Calumbi, eu peço aos professores que estão acompanhando esta live, ao pessoal da GRE, da Mata Sul, eu peço a vocês todos, que façam doações de livros. Abram mão mesmo, vocês não vão se arrepender do acervo pessoal de vocês. Eu juntava livros nas bienais, aquelas bienais internacionais que tinham, a de Recife, tinha a Bienal em Pujuca, minha esposa ganhava livros lá. Eu saía juntando livros para, no final do ano, eu abrir a mala do carro e chamar os meninos da minha escola, eles faziam fila e cada um pegava o seu livrinho. Então, eu sempre gostei de fazer isso. Sempre gostei de fazer isso. Com a pandemia, eu não pude fazer isso. Então, a ideia brilhante que veio, que não foi minha, alguém me soprou no ouvido e disse, Luiz, por que você não faz sorteios através de lives? Então, me veio aqui essa sugestão. Então, eu inaugurei essa prática, que eu estou adorando, está dando super certo. Eu só tenho essa limitação, né? Se for longe, se for distante, eu não tenho como entregar. Aqui tem uma colega, uma professora de Vitória, que me comprou uma camisa hoje, a professora Etienne, estava aqui fazendo um monte de comentários e tudo. Veja, ela me comprou uma camisa, mas ela teve que vir pegar hoje em Escada, porque eu não tive pernas, eu não tive condições. Vendi uma camisa a uma poetisa, uma escritora poetisa lá de Gravatar. Rapaz, eu não tive condições de levar a camisa, também por questões familiares e tudo. Então, logisticamente, para mim, é melhor Cabo, Escada, Recife. Eu preciso de parceiros aí no interior, Ederval. Aí na Mata Sul, eu preciso de parceiros, para que os alunos que entrem aqui, que sejam sorteados, possam chegar na sua casa e pegar um livro, na casa de outro professor pegar um livro, na casa de um diretor de escola pegar um livro, porque nós estamos preparando a nossa revolução, cara. Cada livro na mão de um garoto é uma revolução, é uma transformação desse país para melhor. Esse é o objetivo, esse é o grande sonho da gente. E inspirado em Frei Caneca, né, que escrevia o Tifes pernambucano, o grande Frei Caneca. Eu vou chamar aqui, Ederval, o primeiro ganhador de hoje, a primeira ganhadora de hoje, tá? Se for daqui de Quipapá, eu me comprometo a entregar, viu? Beleza. Olha, eu acho que sim. Veja só. Eu acho que essa pessoa tá aí. Raica Carolina, 7º B da Imaculada Conceição. Ou é Quipapá ou é Calumbi. É Quipapá. Então anota o nome dela aí. Anota o nome dela. Raica Carolina,
7º ano B. Essa escola é municipal, não é isso? Isso, é municipal. Pronto. Então anota o Raica nome dela. Carolina. Raica Carolina. E Ok. dá esse presente para ela, que ela viciando essa garota nas letras, né? A gente vai ter, com certeza, ajudado demais. Ela, com certeza, já deve gostar de ler, se está aqui com a gente. Minha gente, próximo nome, a Vitória Ana, da ETE David Gil Rodrigues, que é aqui de Jaboatão, aqui pertinho. Então, eu quero agradecer. Não sei se ela vai gostar, eu acho que ela vai gostar desse livro. Atenção, Vitória Ana, Jorge Amado, ABC de Castro Alves, tá? Aí eu já separo assim, ó. Separo aqui, coloco uma canetinha e coloco um marcador de página e coloco aqui do lado para não esquecer. Depois eu coloco num papel de presente. Ah, esqueci de dizer. Todos os livros seguem assim, ó. Com papel de presente, cara. Parabéns, parabéns. O negócio é organizado. Tá mais Parabéns. organizado do que partido comunista, como dizem, né? A Emanuele Santana. Olha só, gente. Emanuele Santana é de Calumbi. Eu adoraria dar um livro para ela. Ederval, mobiliza a galera de Calumbi aí, tá? Porque com certeza essa garota não vai mais perder uma live nossa. Se Como é o ela nome tiver dela? acesso a um livro. O nome dela é Emanuele Santana. Emanuele Santana. E nossas lives, todas as quartas-feiras, às 19 horas, são lives educativas. Educativas, tá certo? Atenção agora para... Já é o terceiro nome que eu estou chamando aqui. Olha só. Caroline Ramos, primeiro B da Erem Monsenhor João Rodrigues de Carvalho, em Escada. Esse já Vou é o dar quarto, para ela não? o outro. É o quarto, já é o quarto, verdade. Vou dar o outro Jorge Amado. Cacau. O nome do livro, Cacau. Jorge Amado, grande escritor baiano. Na época dele, viu? Era o maior escritor ou escritor brasileiro mais lido fora do Brasil. Um fenômeno literário. Tá certo? Tá aqui separadinho já, tudo direitinho. Chamar o quinto agora. Muito obrigado, Ederval. Por isso que essa parceria é importante. Olha só. Calumbi. Emanuel Santana. Anota aí. Emanuel Santana. Emanuel Santana de Calumbi. Tem até a turma. Ele é de uma escola aí, pública, terceiro ano. Eu acho que o nome da escola não tinha, então só tinha lá terceiro ano. Se ele estiver aí, por gentileza, Emanuel Santana, entre em contato com o nosso queridíssimo professor Ederval. Parabéns para você, meu amigo. Você vai ganhar, com certeza, Ederval vai lhe localizar aí, você vai ganhar um livro, tá? Você está de parabéns, você está de parabéns. Olha, de escada, é um camarada, ele é vereador, irmão Luciano, ele acompanhou a live inteira, eu vou dedicar esse livro aqui para ele. O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Uma história sobre a essência da liderança. É um jovem parlamentar, está estreando este ano. Eu vou separar aqui o livrinho dele. É bom porque ele aparece na escola, eu vou dar uma facada nele. No bom sentido, né? Eu vou pedir a ele uma doação para as nossas lives. O que é que tu acha? Tem que aproveitar, Tranquilo, o cara é parlamentar. tranquilo. É, O cara é parlamentar. uma Né? doação de livros incentivar. é extremamente importante, né? Os livros não Tem foram que feitos para incentivar. ficarem guardados nas prateleiras, né? Eles foram feitos para que as pessoas Exatamente. possam ler. Né? Então é por isso que a gente precisa fazer essa rotatividade dos livros. Essa menina merece. Essa menina merece. Ela tem um nome de guerreira, nome de revolucionária. Dandara. Dandara Agra. Já está formando uma bibliotecazinha. Ela é de Escada, Pernambuco. Ela é de uma escola particular do ACC. E olha o que ela vai levar. Olha o que ela vai levar. Olga. Olga, do grande escritor Fernando Moraes. Para quem não sabe, Olga foi mulher do grande revolucionário comunista brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Ela vai amar esse livro. E o pai dela também vai ficar muito orgulhoso, que é um cara super engajado, super antenado. Então, separadinho aqui,
Eu já estou chegando já, Ederval, ao sexto nome, né? Me ajuda aí, cara. Me Eu, ajuda eu, aí. eu parei de contar, viu? Parasse de Pô, contar? você Pronto. tá Então, fazendo tantos sorteios que eu parei de contar. Flávio José, que já está formando uma biblioteca também da Erema Monsenhor, vai ficar com Dostoiévski, 200 anos desse grande escritor russo, Dostoiévski. Os melhores contos, os melhores contos. É um garoto que está começando, que tem muito tempo, é um grande leitor, devorador de livros, é um cara que vale a pena. Eu faço questão de investir nesses meninos. E ele não perde uma live, cara. Não perde uma live. Opa, peraí. Caiu no chão. Caiu no chão, cadê aqui o papel? Deixa eu pegar, gente, calma lá. Isso acontece. É ao vivo, né? Como diria Faustão, né? Ao vivo acontece de tudo. Stephanie Pereira, Raquel de Queiroz para você, minha querida. Segundo ano B da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Gente, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou chamar o último de hoje. Eu preciso liberar Ederval. Ederval dorme cedo. Ederval dorme cedo. E agora, de que papá? Deixa eu ver aqui. Josivaldo da Silva. Josivaldo da Silva, de que papá? Quem vai fazer a doação deste livro para Josivaldo é o grande amigo professor Tem Ederval. a escola dele? Rapaz, não tem a escola dele. Deixa eu ver se eu localizo aqui na caixinha. Se ele estiver aí, por gentileza, tá? Depois a gente Josivaldo da encontra. Silva. Depois a gente encontra. Maravilha, maravilha. Josivaldo, Ederval, eu estou trocando os nomes. Meu querido Ederval, eu quero me despedir de você, lhe passando para as considerações finais. Gostaria que você fizesse recomendações a essa juventude que está aí. Quero reconvidar todo mundo para a próxima quarta-feira. Eu estarei aqui conversando com um outro professor, um historiador, chamado Ednício Francisco, aí do município de Escada. O cara também tem uma visão de mundo extraordinária. E essa temporada de lives é só sobre filmes. Sobre filmes. Fizemos a Matrix, está salvo no IGTV. Essa live de hoje vai ficar salva também. E eu vou converter para o YouTube e mandar o link para Ederval. Fizemos sobre Matrix, fizemos sobre o filme A Onda, com um professor aqui de Jaboatão. Agora, o aniversário, né, da Revolução Pernambucana de 1817, mas a gente não poderia deixar de tocar no cinema, na obra cinematográfica que o Ederval tanto fez questão de destacar, além do trabalho que ele fez também como um professor cinéfilo, documentarista, cinematográfico. Eu estou procurando aqui os adjetivos. Mas, meu querido, eu gostaria de passar a palavra para você, Ederval. Primeiro agradecendo antes, não é? Dizer para você que eu tenho um orgulho muito grande de ser seu parceiro em várias lutas, em vários momentos. Agradecer a GRE Mata Sul, a GRE Mata Centro, agradecer a minha gestora, a gestora da minha escola, alguns funcionários, colegas de trabalho que entraram aqui e principalmente a todos os estudantes que nos acompanharam até agora. Olha, eu fiz uma live com o Miguel Nicoleles, cara. Miguel Nicoleles é um dos cientistas mais importantes do Brasil na atualidade. E eu vou te dizer uma coisa. Essa live contigo superou a de Nicoleles. Foi espetacular. Foi a melhor live que eu já fiz até agora, em termos de participação, em termos de número, de presença também. Mas, meu irmão, a palavra é sua. Considerações finais do grande professor Ederval Trajano, grande pernambucano. Olha, eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, né, por estarmos aqui, estarmos sobrevivendo, né, a toda essa situação desastrosa que o nosso país se encontra. Eu queria também ser solidário, né, com as mais de 256 famílias que perderam seus entes queridos, né, para essa pandemia. Inclusive, né, eu sou um desses, né, porque eu perdi o meu pai no último dia 12 de janeiro para a Covid. E eu queria dedicar todo esse trabalho que a gente fez hoje para ele. Com certeza
Ele não está aqui no meio de nós do ponto de vista físico, mas espiritualmente ele deve estar muito feliz com o que aconteceu toda essa noite. Gostaria de dizer a ele também, e a todos vocês, de que eu estou aqui, não é, pensando, pedindo a Deus de que a gente possa ultrapassar todas essas situações difíceis que estamos passando. E que sei que esse mês de março vai ser um mês extremamente complicado. E gostaria também de pedir a vocês que cada um pudesse contribuir, ficando em casa, não é? Respeitando todos os meios, não é? Para que a gente possa tentar conter ao máximo o Covid. Agora também gostaria de dizer a vocês que o trabalho não para, né? Eu agora no segundo semestre, né, tenho esperança de que nós já tenhamos uma boa parte da população brasileira vacinada e a gente consiga voltar para um novo normal, né? A partir do segundo semestre desse ano. E a gente já vai começar a trabalhar num projeto, um novo projeto que eu tenho, que é sobre esse rapaz aqui, ó, o famoso Dom Expedito Lopes, não é? Ele é um bispo de Garanhuns. E é interessante essa história, né? Eu quero contar essa história por 3 motivos. Primeiro, porque eu fiquei muito fascinado, né, com a biografia do Dom Expedito Lopes. Não é? Um homem que se dedicou aos trabalhos eclesiásticos por toda a vida, né? E até mesmo no seu leito de morte, ele conseguiu perdoar o seu algoz. Não é? A gente só tem em 2 lugares no mundo histórias iguais a essa. Uma aconteceu na Alemanha, no século XVI, e a outra aconteceu aqui no Brasil, no século XX, onde o pároco mata o bispo, o bispo, né? Então, esse é o meu novo projeto. A gente vai falar um pouco sobre a biografia do Dom Expedito Lopes. E eu espero que daqui para o segundo semestre, né, a gente possa realmente colocar isso em prática e fazer o que eu mais gosto, né, que é dar minha contribuição do ponto de vista intelectual para essa juventude com outras metodologias, né, com metodologias que eu acredito que são metodologias que são extremamente importantes para essa situação que nós estamos vivendo no momento, né, para essa interação visual, né, para esse aprendizado, né, que os meios de audiovisual trazem para a nossa sociedade. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram nossa live, né? Gostaria também de agradecer a gerência Mata Sul, lá, o Danilo Santos, né? que em primeira mão já achou a ideia muito legal, está transmitindo a live, né, pelo YouTube da gerência. Também agradecer, né, a gestora lá da Mata Centro, né, a professora Cátia Monteiro, né, que também está assistindo a nossa live, e pediu também para poder fazer com que... Historiadora. A historiadora Kátia lá. E só agradecer, né? Agradecer a você por essa oportunidade, né? Mais uma vez, eu acredito que o que você vem fazendo para essas novas gerações é algo que vai ficar, né, marcado. Eu costumo dizer que se a pessoa quiser se tornar imortal, a pessoa faça algo para que possa ficar vivo, mesmo quando ele não esteja mais aqui fisicamente. E eu tenho certeza que você já deu esse passo. E Luiz, a matéria vai morrer, mas o seu trabalho vai ficar aqui eternamente. E você vai mudar muitos jovens, principalmente por essa dedicação que você tem com a leitura, para que o jovem possa ler. E na leitura, para que eles possam construir os seus sonhos. Muito obrigado, meu amigo. Estamos à disposição, viu? Sempre. O senhor sabe disso. Tá bom. Uma coisa que a gente não tinha combinado é que você iria me emocionar. Não faça mais isso. Eu já estou com a idade avançada, viu? Meu querido, muito obrigado, meu irmão. Um forte abraço, paz e luz. Um abraço na sua esposa, em Rafaela, em todos os seus filhos. Que vocês continuem fazendo esse trabalho fantástico, fantástico de promoção da vida. Quem distribui leite materno, distribui vida, distribui saúde, distribui cidadania. Eu tenho muito orgulho de falar desse trabalho que vocês fazem aí. Que papá
Pernambuco e o Brasil devem demais a vocês. Meu irmão, fica com Deus. Um forte abraço. Fica com Um Deus também, abraço Luiz. bem pernambucano. Um abraço bem pernambucano e bem Arretado. revolucionário. Bem arretado em todo mundo. E muito obrigado, minha gente. Valeu, Até a próxima valeu. quarta, se Deus quiser. Valeu. Valeu. Obrigado.